E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Então, a gente vai começar aqui fazendo, como a gente tinha combinado, para fazer a revisão da prova prática, tá? Eu vou utilizar como padrão aquele modelo que nós, o modelo do banco de dados, de endereço, tá? Que nós tínhamos conversado como exercício da última aula, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo o exercício, né, praticando aqui o exercício, lembrando, compartilhando com vocês, lembrando que a gente tem que, para a próxima aula, aí, fazer a implementação de alguns exemplos, tá? Vou começar com um exemplo aqui, então, do banco de dados de endereço, ok? Então, o banco de dados, o modelo físico que a gente tinha implementado, é esse modelo aqui, né, onde a gente tem aqui basicamente 5 tabelas, que é a tabela de região, a tabela da UF, a tabela da cidade, a tabela de bairro e a tabela de logrador. Então, essa aqui é uma estrutura básica de endereço, né, de organização de endereço. Lembrando que aqui eu estou apresentando para vocês um modelo físico, tá? Desculpa, o diagrama físico do banco de dados. A gente... para se chegar nesse diagrama, já foi implementado, obviamente, foi realizada toda a descrição de um mini-mundo, né, de como que funciona, de como que é estruturado esse negócio, quais são as regras de implementação, então, tudo isso já foi feito. Depois dessa parte, foi implementado o diagrama conceitual, né, dos dados, onde eu pego onde eu vou pegar todas as estruturas de dados, todos os requisitos, todas as visões de dados dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes usuários que existe, né, que precisam ter acesso a essa estrutura, sejam usuários, pessoas ou perfis de sistemas, sejam outros sistemas. E consolido tudo isso num modelo conceitual de dados. Partindo do modelo conceitual, a gente vem para o modelo lógico, né, que a gente está utilizando o BR modelo em sala de aula, no nosso caso, e aí a gente, depois dessa implementação do modelo lógico, aí a gente definiu qual banco de dados que a gente vai utilizar, ou seja, qual tecnologia que a gente vai utilizar. Partindo dessa tecnologia, a tecnologia escolhida, o banco de dados escolhido, vai ser o MySQL, como a gente já vem trabalhando em sala de aula. Partindo disso, a gente implementa aqui o diagrama físico do banco de dados conforme as descrições e conforme as necessidades, as propriedades individuais do MySQL, do MySQL ali, tá? Então, o diagrama implementado, o diagrama finalizado foi esse diagrama que eu estou apresentando aqui na tela, lembrando basicamente que a forma e a estrutura que foi implementada, a gente tem uma região, né, então a gente tem essa região, a gente vai fazer o cadastro de todas as regiões, no caso do Brasil aqui, e aí depois a gente tem a implementação das unidades da federação ou dos estados aqui em Brasília, aqui no Brasil, como a gente conhece, e aí para cada estado a gente tem algumas cidades, né, então aqui a gente tem um relacionamento, a implementação desse relacionamento, informando que aqui a unidade da federação, ou uma unidade da federação, ela pode ter mais de uma cidade. Todavia, uma cidade ela está associada apenas a um estado, a uma UF, ok? E aí, essa cidade, ela tem alguns bairros, né? Então, um outro relacionamento aqui de 1 para N, então eu posso ter alguns bairros aqui, e aí, para esse bairro, eu vou ter os logradouros fazem parte também de uma cidade, ou seja, o logradouro, ele é um determinado logradouro, ele é de um bairro, ele está associado a um bairro e ele está associado a uma cidade também, tá? Então, a gente vai fazer a implementação dessa parte aqui desse diagrama. Então, aqui no MySQL Workbench, a gente vai estruturar ele aqui, você provavelmente abriu, e aí depois você veio aqui, fez toda a estruturação, todo o acesso, todo o controle de acesso, e aí nesse controle de acesso aqui, você vai abrir um script para que você possa começar a implementação desse banco, tá ok? Beleza, voltando aqui. A gente vai criar aqui, então, o esquema, né, o banco de dados.
Então, deixa eu maximizar aqui um pouquinho a tela. Beleza, então, create database, vou chamar aqui de banco de dados, BD, endereço. Lembrando que o nome a gente não pode utilizar não deve utilizar caracteres especiais, tá? Então, estou colocando aqui BD, underline, endereço, tá? Então, aqui, vou colocar um comentário, criar o banco de dados endereço. Aqui que serve esse comentário para ajudar depois na hora dos estudos, não é isso? Depois que você vier revisar aqui o seu arquivo de texto, você vai ter a condição de implementar e de fazer aqui as observações e entender o que porventura você não tenha esteja em dúvida, tá? Depois que eu criei o banco de dados, né, então eu vou executar aqui o comando, olha só, eu vou selecionar essa parte, depois eu vou clicar aqui, vou selecionar o comando em si, né, que deve ser executado no banco de dados. Lembrando que aqui a gente está utilizando o SGBD do MySQL, tá? Então, na hora que eu for executar ele aqui, ele vai criar o banco de dados endereço. Então, a gente pode ver aqui embaixo, né, que o resultado aqui no output é que ele está mostrando o resultado e de que aquele comando foi executado com sucesso. Então, na hora que eu voltar aqui dentro da minha barra de navegação e pedir aqui para atualizar, eu vou ver aqui o banco de dados endereço sendo criado, tá? Lembrando que esse banco de dados ele criou apenas as estruturas básicas aqui, né? Ele ainda não tem nenhum objeto criado. Só que aí, como eu vou criar esses objetos, quais objetos eu vou criar? Vou criar esses objetos aqui, né, do meu diagrama. Então, a partir desses objetos, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar, indicar para o banco de dados qual banco de dados eu vou começar a utilizar. Então, selecionar o banco de dados para trabalho. Então, o comando que faz isso é use e o nome do banco, BD endereço. Ok? Depois que eu pegar esse comando e executar esse comando aqui, né, eu vou, a partir de agora o comando foi executado, então eu vou, a partir de agora, todos os próximos comandos, todas as instruções que eu executar no banco de dados vão ser realizadas nesse banco de dados. A gente pode ver aqui na barra de navegação aqui ao lado, em que ela ficou em negrito agora, tá? Então, qual que é a primeira tabela que a gente vai criar aqui? A primeira tabela que a gente vai criar vai ser a tabela região, tá? Então, vamos criar aqui a tabela região, beleza? Então, o comando é create table. O que a gente está fazendo? A gente está criando essa tabela, esse primeiro objeto aqui. Então, create table região, tá? Inicialmente, eu sempre utilizo o quê? Como eu vou utilizar o parênteses, então eu já abro aqui o parênteses, eu já faço toda a estrutura necessária aqui, para quê? Para que, de forma que eu não tenha, ou eu diminua a probabilidade e as possibilidades de erro. Então, create table região, tá? E já fecha aqui com ponto e vírgula, que aí não gera possibilidades de erro lá na frente, tá bom? Então, create table região, que é o nome da tabela que eu vou criar aqui agora, e aí qual é o campo, os dois campos que eu tenho aqui nessa tabela, ID região e nome região, tá? Tá abreviado aqui. Então, vou precisar primeiro criar esses dois campos. Então, ID região, né, do tipo int, not null, tá? Por que not null? Porque ele vai ser chave primária e não vai citar valores nulos, tá? O próximo é NO região, tá? Então, nome região, tá? Que tiver baixar de 15 posições. Então, baixar de 15 posições. Onde é que tem esse baixar de 15? Aqui, ó, baixar de 15 posições. Beleza? Então, nome região, baixar de 15 posições. Lembrando que, como ele só tem esses dois campos aqui, eu não preciso colocar a vírgula, né? Que a vírgula ela é feita para quê? Aqui ela está separando os campos, tá bom? Então, todos esses atributos, todos esses valores são do primeiro campo, o campo chamado ID região, tá? E aí dentro desse campo chamado ID região, ele é do tipo inteiro e ele tem a característica aqui not null, ou seja, ele não aceita
valores nulos, tá? No último campo, eu não preciso adicionar a vírgula aqui, ó, tá vendo? Se eu tivesse que adicionar um outro campo aqui, por exemplo, descrição da região, né, fosse do tipo text, por exemplo, aí eu teria que vir aqui e adicionar essa vírgula, tá? Mas não é o caso, ok? Então, no nosso diagrama, conforme o nosso diagrama, eu só tenho esses dois campos, ID região e o nome da região. Então, eu não preciso disso aqui. Então, no último campo, eu não preciso colocar essa vírgula, tá? Esse último campo aqui, eu não preciso colocar a vírgula aqui nesse último campo, tá ok? Então, por que eu não preciso colocar? Porque é o último campo e ele está sendo finalizado aqui já com o parêntese e, consequentemente, o comando sendo finalizado com ponto e vírgula, tá bom? Então, está aqui a minha primeira tabela, né? Então, os comandos que eu vou criar essas primeiras tabelas. Ah, mas por que eu não vou colocar not null nesse campo aqui? Porque aqui no diagrama eu já estou visualizando aqui o diagrama, e no diagrama o ícone, esse ícone aqui está vazado, tá vendo? Esse azulzinho aqui, ele está vazado, ou seja, ele não é um campo de preenchimento obrigatório, então eu não preciso colocar ele aqui como not null, tá? Gerei aqui, vou executar o comando, eu tenho que selecionar, basta eu selecionar create table região, ele vai criar a tabela? Ele vai criar a tabela sem os campos, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar todo o comando, create table região, nome, até o ponto e vírgula, beleza? Então, até o ponto e vírgula aqui eu tenho que criar, eu tenho que selecionar, executei o comando, tá? Depois, comando aqui, ó, comando aqui no output, nas ações que foram realizadas, comando realizado com sucesso aqui na parte inferior. Beleza, eu venho aqui no meu navegador, vou atualizar dentro do objeto tables, eu estou vendo aqui que ele já criou uma nova tabela, tabela região. Se eu selecionar a tabela, eu vou ver aqui os dois campos criados, tá? Então, os dois campos criados. Como é que eu vou saber se esses dois campos estão criados realmente? Basta selecionar aqui, ó, clicar nesse último ícone, tá? Que ele vai listar todos os campos dessa tabela. Ele vai abrir aqui uma nova seleção, olha lá, o campo ID região e o número da região especificado, tá bom? Então, os campos estão aqui, a tabela já foi criada, beleza? Então, finalizada aqui a primeira tabela criada no banco de dados. Então, agora vamos criar a tabela UF, ok? Então, vamos criar aqui a tabela UF. Então, create table UF. Quais são os campos que eu tenho aqui na tabela UF? Eu tenho 3 campos. O sigla da UF, o nome do estado e o código da região. Que código da região é? É esse código aqui, ó, desta região, tá? Então, na hora que eu estiver preenchendo a UF, colocar o exemplo aqui do Distrito Federal. Então, a sigla da UF é char2. Qual que é a sigla? DF. Então, eu vou colocar aqui DF. Vou abrir aqui o Excel só para a gente simular, né? A gente tem que entender, na hora que a gente está criando essas estruturas, essas tabelas, elas vão elas vão selecionar objetos, eu estou abrindo espaços dentro da tabela para que eu possa ali fazer a implementação de dados, né? Eu tenho a possibilidade de inserir dados ali no meu banco, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estruturar aqui dentro da minha tabela, dentro do meu banco, o quê? Eu vou criar uma estrutura de colunas, né? Então, seguindo esse exemplo aqui, por exemplo, da UF, eu vou colocar aqui o primeiro campo seria o sigla da UF, né? Depois, NO estado, depois código da região, certo? Então, aqui eu teria essas 3 colunas. Então, no caso do Distrito Federal, sigla seria DF, o nome do estado seria Distrito Federal, e o código da região. O código da região, eu não sei por quê, que esse aqui é uma ligação, né? Ele está representando uma ligação para a região que eu vou criar. Então eu tenho que primeiro criar a região? Sim. Por quê? Que aqui vai ser uma chave estrangeira, como a gente viu em sala de aula. Então, a chave estrangeira é a implementação do relacionamento. Eu só posso criar a UF se eu tiver já inserido uma região. Então, vamos imaginar aqui, então, criar aqui a tabela região. Beleza. Então, a tabela região tem o quê? Tem ID região,
é o primeiro campo, e o nome da região. Bom, nome região. Então, a ID região, por exemplo, aqui ela está do tipo int. Então, vamos colocar aqui a ID região 1. Qual é a região 1? Centro-Oeste, por exemplo. Região 2, Sul. Região 3, Sudeste. Ok? E assim sucessivamente. Ou seja, eu criei uma tabela aqui com essa estrutura. Então, está aqui, ó, tabela criada, ID região, nome da região. Então, se eu vier aqui na tabela UF, e qual vai ser o código da região dessa UF? Eu vou ter que verificar a região. Então, a região é Centro-Oeste. Então, aqui na tabela UF, eu vou inserir o valor número 1. Por quê? Porque eu estou fazendo a associação do estado aqui, da região do Distrito Federal, com a região 1, que é a região Centro-Oeste, tá bom? Região Centro-Oeste aqui. E assim sucessivamente, tá? Eu vou implementar aqui, então eu estou criando essa estrutura de tabelas aqui para disponibilizar os dados. E se eu quiser criar uma outra região, por exemplo, o estado de São Paulo, né? Então, São Paulo. Qual que é a região de São Paulo? Eu vou voltar aqui, região de São Paulo é a região Sudeste, então a região 3, né, código 3 aqui da região. Implementei e fiz o relacionamento. Então, voltando lá para o banco de dados, eu vou implementar aqui no diagrama esses 3 campos, tá? Então, sigla da UF, ele é um char de 2 posições, tá? Note null, porque ela vai ser a chave primária dessa tabela. Depois eu tenho aqui o nome do estado, né? Nome do estado, que é do tipo, olha só, varchar de 20 posições. Então tá aqui, varchar de 20 posições. Lembrando que aqui, ó, segundo o meu diagrama, ele não é um campo de preenchimento obrigatório. Tá vendo aqui o ícone está vazio, então não é um campo de preenchimento obrigatório. Mas eu posso ter uma UF sem estado? Por esse modelo pode. Na prática eu não posso ter, né? Mas por esse modelo aqui, ele está permitindo campo de preenchimento não obrigatório. E o terceiro campo é o código da região, tá? Código da região. Ele vai ser do que tipo? Do tipo inteiro também, note null, porque chave estrangeira não pode ser nula, tá? Então, código da região, int not null. Eu já tenho que criar o campo aqui? Eu posso criar, tá? Eu posso criar esse campo, porque como eu já estou criando a tabela, depois, futuramente, eu vou implementar aqui a chave estrangeira. E aí eu já estou com um campo criado, tá? Eu poderia adicionar esse campo depois? Poderia também, sem nenhum tipo de problema. Mas como eu já estou com um modelo aqui, então eu já vou criar para antecipar aqui e facilitar todo o processo, beleza? Então, tabela UF, vamos executar aqui o comando, criar a tabela UF. Tabela criada, vem aqui no navegador, olha lá, tabela UF criada, beleza? Para visualizar as propriedades, aqui nessa chavezinha, nessa engrenagem, né? Tá aqui, ó, sigla UF, que é o nome da coluna, né, o tipo de dado e as características que eu coloquei, tá? E vocês estão vendo que aqui ainda não está marcado a primeira key. Por quê? Porque eu ainda não implementei a constraint do tipo primary key ainda, tá? Então, mais a seguir a gente vai fazer essa implementação aí. Ok, tabela UF criada. Agora a gente vai criar aqui a tabela cidade, ok? Tabela cidade que eu vou criar. Então, criar a tabela cidade. Create table cidade. Qual que é o primeiro campo? ID localidade. Então, ID localidade. Do tipo inteiro, not ID localidade, int not null, agora sigla da UF. Sigla da UF, do tipo char2. Sigla da UF vai ser uma chave estrangeira aqui também. Então, not null.
Por último campo, nome, localidade. Tipo baixar de 100. Baixar de 100 posições. Beleza, então vou criar aqui agora a tabela cidade. Comando executado com sucesso, tabela cidade criada. Próxima tabela, criar a tabela bairro. Tabela. Beleza. Por que eu tenho que criar a tabela bairro primeiro e não a logradora? Aqui tanto faz, eu estou seguindo só uma ordem, que é o quê? É as que tem a menor dependência, né? No caso logradora, a tabela logradora, ela depende da tabela bairro e depende da tabela cidade. Então, só para uma questão de estrutura lógica, aqui para facilitar o entendimento, para ter uma sequência aqui, simplesmente eu estou criando aqui essa tabela bairro primeiro, beleza? Então, apenas por isso. Feito isso, então vamos lá, criar a tabela bairro. Tabela bairro tem 4 campos, então o primeiro dele é o ID bairro. Então, create table bairro. ID bairro. Print not CD cidade, código da cidade. Print not no. Depois, nome, bairro, baixar de 100. Baixar de 100 posições. Nome abreviado. Nome abreviado. Baixar de 25. Baixar de 25 posições. Beleza? Tabela bairro. Comando da tabela bairro criado com sucesso. Beleza? Vou executar o comando, então está aqui, comando foi realizado com sucesso, tá? Próxima tabela. Tabela logradora. Tabela logradora. Campo ID logradouro. CD bairro. Essa aqui eu vou criar essa tabela sem os campos da chave estrangeira, tá? Só para a gente mostrar depois como cria o campo. Então eu vou criar só os campos específicos dessa tabela aqui, ó, nome logrador, tá? Então, nome logrador. Simplesmente isso, né? Vou criar o campo aqui de logradouro. Então, nome logradouro aqui. Baixar de 75 posições. Baixar 75 posições. Depois, descrição do complemento. Descrição do complemento. Baixar de 55 posições. Código do CEP. Código do CEP. Char de 8. Char de 8. E o último aqui é o tipo do logradouro. Tipo logradouro.
baixar de 45 posições. Beleza, tabela criada. Tabela criada com sucesso. Beleza? Então, todas as tabelas foram criadas. Vamos aqui atualizar. Navegador, olha só. Navegador, cidade, bairro, região e UF criadas, tá? Todas as nossas 5 tabelas aqui já estão disponíveis, já estão criadas aqui todas as nossas 5 tabelas. Agora eu vou salvar esse script, tá? Salvar o script. Vou selecionar aqui. Criar uma nova pasta aqui. 8. Banco de dados. Endereço. Revisão. Beleza. Então, criei aqui dentro da minha pasta. Banco de dados. Endereço. 01, que é o DDL. Beleza? São os comandos para criar o banco. Beleza. Então, salvei aqui meu primeiro script. Ok? Beleza. Como eu já falei para vocês, a gente tem uma estrutura aqui de criar um script para cada tipo, né? Só para a gente ter a sequência. Tá bom? Então, já criei aqui toda a estrutura, agora eu vou criar as chaves primárias. Então, eu vou abrir aqui um novo script. Tá? Vou abrir aqui um novo script para que eu possa selecionar, para que eu possa criar agora as chaves primárias, tá? Então, criar um novo script, beleza? Então, um novo script aqui criado. Primeiro passo, eu tenho que selecionar o banco de dados para trabalho, ou seja, qual banco de dados eu vou utilizar aqui. O banco de dados que eu vou utilizar é o banco de dados endereço, tá? Então, já trouxe ele aqui selecionado, né? Caso eu não tenha selecionado ainda, tá aqui. Então, qual que é a primeira chave primária que eu vou criar? Chave primária da região, tá bom? Então, chave primária da tabela região. Então, criar APK da tabela região. Vamos lá. Vou criar aqui uma constraint, tá? Igual a gente já falou, a restrição para definir a chave primária da tabela. Então, nesse caso aqui, eu vou o quê? Eu estou alterando, eu vou precisar alterar a estrutura dessa tabela. Então, alter table região add constraint, ou seja, eu vou adicionar uma nova constraint. Qual que é o nome dessa constraint? PK região. Ela é de que tipo? Do tipo primary key. Em qual campo que ela vai ser criada, né? Essa PK ela vai estar em qual campo da minha tabela? No campo ID região. Beleza? Então, é esse campo ID região da tabela região. O campo ID região está aqui. É esse campo aqui que a gente foi modelado, né? Foi criado, foi definido na estrutura de modelagem, qual banco que eu ia criar, em qual campo eu vou criar essa chave primária. Então, primeiro aqui, ID região, tá? Essa ID região que eu vou criar o meu campo, a minha chave primária. Vou executar ele aqui, chave primária criada, adicionada com sucesso. Vamos ver se ela criou mesmo, que é a tabela região. Olha lá, ID região em negrito e o tipo aqui, primeiro key adicionado, tá bom? Então, campo criado aqui dentro da nossa tabela. Beleza? Próximo. Da tabela F. Então, alter table UF constante UF o campo português e aqui o campo SG
Então, sigla da UF criada aqui, tá? Então, primary key criado também, beleza? A da tabela cidade. PK da tabela cidade. Alter table cidade. Constante. A cidade. Aqui ao campo e localidade. Chave primária da tabela criada também. Então, próximo, PK a tabela bairro. Table bairro. Constante. PK bairro. Aqui, campo de bairro. Vou executar aqui o comando, chave primária da tabela bairro também criada. Por último, da tabela logradouro. Logradouro, alter table logradouro add constante. Olha só, lembra que esse nome aqui, eu vou colocar aqui Pokémon, por exemplo. Beleza? Pokémon. Esse nome é um nome qualquer, né? Vou colocar aqui Chapeuzinho vermelho, beleza? E tipo, primary, tá? Como é? ID, localidade, em qual campo? ID, underline, localidade. Então, olha só, aqui a gente está criando uma constraint, né? Eu estou alterando a tabela logradouro, adicionando uma constraint chamada Chapeuzinho Vermelho. Esse é o rótulo, esse é o name dessa constraint, tá? Então, estou especificando aqui qual é o tipo dela, beleza? Qual que é o nome dela, como é que eu vou identificar essa constraint aqui, essa restrição na minha tabela. Ela é do tipo primary key, né, e de localidade, ou seja, alter table, add constraint, primary key, ela não pode mudar, porque é o padrão da linguagem SQL, assim foi definido e assim tem que ser, tá? Então, aqui eu tenho que colocar o nome da tabela e aqui tem que ser o campo dessa tabela aqui. Então, o ID localidade tem que ser o campo da tabela logradouro, assim como está lá no nosso diagrama, tá? ID localidade aqui. Então, da mesma forma que está aqui o ID localidade. Então, olha só, eu criei dessa forma. Agora, esse nome, esse rótulo aqui, eu posso colocar o nome em que eu tiver interesse, tá? O nome que eu tiver necessidade que eu posso colocar, sem nenhum tipo de problema, beleza? Então, add constraint, Chapeuzinho Vermelho. Vou deixar dessa maneira aqui por enquanto, tá bom? Então, vamos lá, vou executar. Beleza? Deu erro. Qual foi o erro que deu? Coluna ID localidade, ela não existe, olha só. ID localidade não existe. Vamos lá na tabela logradouro para ver o que aconteceu. Ó. Não é ID localidade, ID logradouro. Olha só que bacana.
É ID logradouro o nome do campo, tá vendo? Não é ID localidade. Ó, vamos ver uma coisa. ID logradouro, né? Então, o campo é ID logradouro. Então, aqui no meu script, eu não posso colocar ID localidade, tá vendo? Então, não tem como eu criar um campo, sendo que ele já existe. Ele não existe, aliás, tá? Eu tenho que ter cuidado com isso aqui, beleza? Esse de localidade, ele não existe nessa tabela logradouro, tá vendo? Então, na hora que eu executo, ele já vai me mostrar aqui, ó, o erro que está acontecendo na coluna e de localidade não existe na tabela, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que mudar esse campo, ID logradouro, beleza? Que é o nome do campo da tabela logradouro, beleza? Então, esse nome do campo da tabela logradouro aqui, que eu vou criar, ID logradouro. Então, vou lá executar o comando. Olha lá, agora sim, agora ele conseguiu executar a tabela logradouro. Aqui, tabela logradouro, ID logradouro. Beleza? Então, chave primária criada. Beleza, vou salvar aqui esse script, tá bom? ID logradouro, 2, são as PKs, tá certo? Então, todas as minhas PKs já foram adicionadas aqui na minha tabela, beleza? E agora, qual é o próximo passo? Depois que eu adicionei as PKs, agora eu vou adicionar as FKs, tá? Então, vou adicionar agora aqui as chaves estrangeiras, tá bom? Então, vou criar um script aqui, né? Um novo script. E agora eu vou criar a FK. A primeira FK que eu vou criar. Vou criar a primeira FK aqui. Vamos ver como está o nosso diagrama aqui. A primeira é essa FK aqui, ó. Código região, tá? Lá na tabela UF. Para fazer a referência aqui, para fazer o relacionamento entre o código da UF e a região, tá bom? Olha só, criar a FK criar a FK região na tabela UF, tá? Criar a FK UF região na tabela UF. Beleza, então vamos lá. Alter table. Qual é a tabela que eu vou alterar? Eu vou criar a região. Então, aqui, ó, eu vou alterar a tabela UF, ok? Tabela UF, alter table UF, add constraint, FK, UF para a região. Então, isso aqui é igual eu fiz na anterior, isso aqui é só um name, tá? Só um rótulo, eu posso colocar o valor que eu quiser. Mas por padrão, como é FK, por padrão de nomenclatura que a gente vai utilizar FK, que é o tipo da constraint que a gente está criando, underline, a tabela em que a gente está criando esse FK, ou seja, na tabela UF, para qual tabela? Para a tabela região, conforme nosso diagrama. Olha só, eu estou alterando a tabela UF, eu estou adicionando essa chave estrangeira aqui, ó, no campo código região para a tabela região. Então, ele vai fazer essa referência aqui. Então, add constraint FK UF região. Qual que é o tipo dela, né? Qual que é o tipo dessa tabela? Então, o tipo dessa tabela é uma foreign a chave estrangeira. Em qual campo que eu vou criar? No campo código da região. Código CB região. E esse campo vai fazer referência a qual tabela? Referência à tabela região no campo, olha só, a tabela região no campo ID região. ID região, ponto e vírgula. Beleza?
referências, ok? Olha só, alter table UF, ou seja, estou alterando a tabela UF, estou adicionando uma constraint que ela vai se chamar FK, UF região, só para identificar, esse é um padrão de nomenclatura, poderia colocar qualquer termo aqui. Que tipo que ela é? Foreign key, não é mais igual às demais, que era primary key, tá? Agora ela é foreign key, chave estrangeira. Em qual campo? No campo CD região. Esse campo CD região é o campo da tabela UF, ok? É o campo que está na tabela UF. Então, qual é o campo que está na tabela UF? Olha só, CD região. Foi o campo que eu criei. Campo CD região. E vai fazer referências ao quê? Vai fazer a referência lá na tabela região ao campo ID região. Esse campo aqui, ID região, ele é da tabela região, da tabela que está fazendo referência, tá? Da tabela aqui que está fazendo referência na tabela região. Agora, esse outro campo, CD região, é o campo da tabela UF, ok? Então, lá na tabela UF. Então, aqui eu estou especificando, aqui eu estou detalhando a forma e qual é o procedimento padrão para executar esse tipo de inclusão da chave estrangeira, tá bom? Então, alter table UF de constraint, porque é uma restrição, é um relacionamento que eu estou implementando, o nome dessa constraint, o tipo dela, que é um tipo foreign key, no campo CD região da tabela UF, que vai fazer referência à região, na tabela região, ao campo ID região, beleza? Então, na hora que eu fizer executar esse comando aqui, estou executando o comando, está lá o comando executado com sucesso. Agora, na hora que eu vim aqui atualizar, olha só, clica lá na tabela UF, está o campo código da região, ele também executado. Se eu abrir aqui meu objeto, dentro do container foreign key, está lá, ó, FK, UF, região. Exatamente com o mesmo name aqui que eu criei, com o mesmo name aqui que eu defini aqui como objeto, tá bom? Então, FK, UF, região, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo liberar para vocês. Ok, então, primeira chave estrangeira criada. Vamos agora criar a segunda chave estrangeira. Bom, agora, a gente vai criar a chave estrangeira na tabela cidade. Essa chave estrangeira na tabela cidade, ela faz relacionamento, ela faz referência à tabela UF, né? A implementação deste relacionamento aqui, da tabela UF para a tabela cidade. Beleza? Então, só lembrando, a gente tem que imaginar isso aqui como sendo uma tabela, tá? Então, como se fosse aqui, a tabela já tinha criado. Então, vou criar aqui agora no Excel a tabela cidade, olha só. Tabela cidade, ID localidade, ok? ID localidade, que é a primeira coluna. Depois, SGUF e nome localidade. Beleza? Então, vamos imaginar aqui que é o ID dessa localidade, dessa cidade, é cidade 10, por exemplo. De qual UF? Da UF, da UFDF, né? Qual que é o nome da localidade? Brasília. Brasília. Então, tá aqui a tabela criada, tá? Então, a gente tem que sempre relacionar a esse tipo aqui de tabela, beleza? Então, tá lá, UF, DF. Então, esse DF sai da onde? Essa sigla sai da onde? Sai da sigla lá da tabela UF. Que sigla é essa? Vai depender da sigla que você implementou, né? Então, olha só, a sigla aqui foi DF, tá? Então, se fosse uma cidade diferente, por exemplo, então, vamos colocar aqui, cidade. Se fosse uma cidade diferente, se fosse uma cidade 11, por exemplo, lá de São Paulo, fosse o Morumbi, por exemplo. Tá? Se fosse a cidade lá de Morumbi, né? Então, tá aqui, sigla UF em São Paulo. Fechado? Então, vamos voltar aqui. Alter table na tabela cidade,
add constraint FK cidade para a tabela UF. Na tabela cidade, o código lá é SGUF. Então, SGUF, que vai fazer referências à tabela UF no campo SGUF. Beleza? Então, olha só. Lembrando que vocês estão vendo aqui, ó, SGUF e SGUF. Por que os dois aqui agora estão iguais? SGUF e SGUF. Por quê? O nome do campo na tabela UF é SGUF. E o campo na tabela cidade é SGUF também. Então, coincidentemente, aqui nesse exemplo, eu coloquei os campos diferentes, campos iguais e campos diferentes para vocês visualizarem as diferenças, tá? Então, esse SGUF é o campo da tabela cidade. Agora, esse SGUF é o campo da tabela UF, ok? Diferente do anterior, que o campo ID região, na tabela região, tinha o nome ID região, diferente do campo CD região, que estava na tabela UF. Então, são campos diferentes. O que importa é que nesse fórum aqui, esse primeiro campo é o campo da tabela que eu estou fazendo a alteração. É o campo que vai receber a chave estrangeira. Já o outro é o que vai fazer a referência para essa chave estrangeira. Então, é o campo da tabela de destino, lá da tabela da qual ele está fazendo referência, tá? Então, na tabela região aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, anteriormente, eu coloquei os campos com o nome dos campos diferente, com o nome das colunas diferentes, para vocês visualizarem essas diferenças, e aqui eu coloquei igual para vocês perceberem aí a diferença, tá bom? Então, alter table cidade aqui de constraint FK cidade, fechado? Comando executado. Agora, vou criar aqui agora a chave estrangeira na tabela bairro, tá? Então, vamos lá, criar a chave estrangeira cidade na tabela bairro. Aqui não é, aqui é o F, né? O F na tabela cidade. Aqui embaixo é criar a FK cidade na tabela bairro. Beleza. Então, alter table bairro. Alter table bairro. Add constraint FK bairro para cidade. É o campo lá na tabela bairro. Na tabela bairro é código cidade, tá? Então, CD cidade. CD cidade vai fazer referência lá na tabela cidade, no campo, na tabela cidade, no campo ID localidade. ID localidade. Beleza? Então, aqui executou com sucesso. Próxima chave. Agora a gente vai criar as chaves estrangeiras aqui da tabela logrador, CD bairro e CD cidade, tá? Então, FK bairro na tabela logradouro. Na tabela logradouro. Então, alter table logradouro add constraint FK logradouro para a tabela
bairro. Isso, logradouro para tabela bairro. Beleza. Então, qual que é o tipo dela aqui? Na tabela logradouro, CD bairro. CD bairro vai fazer referência lá na tabela bairro, no campo, tabela bairro, no campo ID bairro. ID. Beleza, então, alterando a tabela logradouro, adicionando o constraint FK logradouro bairro, do tipo foreign key, para lá no campo, na tabela logradouro, o nome do campo é CD bairro, vai fazer referência à tabela bairro no campo ID bairro, certo? De acordo aqui com o nosso diagrama. Então, na tabela logradouro, o nome do campo é CD bairro, que vai fazer referência ao campo ID bairro na tabela bairro. Porque aqui isso é a implementação de uma chave estrangeira. Então, a chave estrangeira ela precisa fazer a implementação e a referência a uma chave primária de uma outra tabela. No nosso caso aqui, a tabela bairro, tá? Vamos executar agora. Executando o comando. Opa, deu um erro aqui. Logradouro. A coluna CD bairro não existe. A coluna CD bairro que não existe. CD bairro mesmo. CD bairro. Na tabela logradouro. CD bairro não existe. Vamos ver aqui. Tabela logradouro. Ah, tá. Esse aqui é o CD bairro, é aquela tabela que a gente não criou as chaves, os campos, né? Então, na hora que a gente estava criando aqui os campos, olha só, lá na tabela logradouro, a gente não criou os campos que iriam receber as chaves estrangeiras, tá? Então, legal. Nesse caso aqui, como os campos ainda não foram criados, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar esses campos, tá? Então, eu vou criar aqui, antes de criar a chave estrangeira, tá vendo que eu não consigo criar a chave estrangeira se o campo ainda não existe, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Alter, adicionar, vou precisar aqui adicionar o campo CD bairro na tabela logradouro. Beleza. Então, vou alterar a tabela logradouro, add, ou seja, vou adicionar um campo chamado CD bairro do tipo int not null, certo? CD bairro int not null, tá? Então, vou criar, olha só, nossa tabela não tem o campo, tá? Não tem esse campo aqui criado, olha só aqui, não existe o campo criado aqui na tabela logradouro. Então, vou executar aqui o comando, ó, uma linha afetada, vou atualizar aqui o navegador. Então, olha só, logradouro, aqui, ó, o campo CD bairro criado, tá? Agora sim, agora eu vou criar aqui a chave estrangeira lá, chave estrangeira criada com sucesso, beleza? Tá aqui, lá na tabela logradouro, CD bairro criado, tá? Ou seja, eu não consigo adicionar uma constraint, eu não consigo adicionar uma chave estrangeira em um campo que não existe na tabela. Então, esse campo CD bairro, ele tem que existir nessa tabela logradouro aqui, beleza? Se ele não existir, eu não tenho como criar a chave estrangeira, porque a chave estrangeira, ela vai ser definida dentro de um campo da tabela, tá? Então, eu tenho que primeiro criar o campo, eu não tenho como criar a chave estrangeira que vai ser implementada em um determinado campo da tabela, essa restrição ela está sendo implementada dentro da base, dentro do campo, né, dentro da tabela logradouro. Então, se não existe o campo CD bairro, não tem como eu criar essa chave estrangeira, tá bom? Então, tá aí criado a chave estrangeira, beleza? Então, vamos lá, o próximo. Vou ter que agora adicionar o campo
CD cidade, que também a gente não adicionou naquela hora. CD cidade na tabela logradouro. Então, alter table add CD underline cidade, CD cidade que é inteiro, né? Int not no. Beleza. Executar. Ó, lá no campo logradouro não tem, né? Então vou executar. Faltando o nome da tabela, né? Logradouro. Beleza. Sem definir o nome da tabela, não tem como adicionar um campo. Onde é que eu vou adicionar esse campo? Se eu não definir onde é que ele vai precisar ser alterado. Então, alter table, estou alterando que tabela? Não existe o nome da tabela, não tem como alterar. Beleza? Então, vamos lá executar. Alterado. Campo logradouro. Campo logradouro aqui, ó, CD cidade. Agora sim eu posso criar a FK cidade na tabela logradouro. Beleza? Então, alter table logradouro add constante FK logradouro para a tabela cidade. Qual o tipo dessa constante? Aqui no campo CD cidade e vai fazer referência à tabela cidade. Qual campo? CD cidade, código de cidade na tabela logradouro vai fazer referência ao campo ID localidade na tabela cidade, tá? Então, ID localidade. Beleza. Então, olha só, estou alterando a tabela logradouro, adicionando uma constante, FK logradouro cidade, no campo CD cidade, que está na tabela logradouro, que vai fazer referência ao campo ID localidade na tabela cidade, tá bom? Então, essa aqui é a chave estrangeira, beleza? Implementada aqui a chave estrangeira, fechado? Então, o meu banco aqui está criado com todas as chaves se relacionando, todos os relacionamentos implementados aqui. Então, vou salvar aqui o registro, vou salvar aqui meu script, tá? Script 3, FKs, beleza? FKs criadas. Tá aqui as FKs criadas. Fechado? Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui. Aonde é que está? Vamos testar agora para ver se está realmente funcionando, né? Então, deixa eu só pegar o script aqui. Cadê? Vamos só testar. Beleza, está aqui o script. Então vamos lá executar agora o script para testar
Ver se está realmente funcionando. Beleza, beleza. Tá aqui o script. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui. Beleza, então tá aqui o script, tá? Então, vou inserir os registros lá na tabela, tá? Olha só, o primeiro script que eu vou inserir aqui vou inserir esses dois valores, tá? Então, dentro da tabela região. Então, olha só, na hora que a gente abrir a tabela região aqui, fazer um select dentro da tabela região, a gente vai ver aqui ó, que não existe nenhum registro adicionado aqui na tabela região, tá? Então, o script que eu vou executar, o comando que eu tenho que executar é esse aqui, ó, insert into região, nome da região, os dois campos que eu vou inserir, id região e nome NO região. Quais são os valores que eu vou inserir? Valor 1 para o campo id região e o valor centro-oeste para o campo nome da região. Então, na hora que eu executar esse primeiro comando aqui, olha lá, comando executado com sucesso. Deixa eu voltar aqui e atualizar. Olha só, registro inserido, tá? Agora eu estou com o registro inserido aqui. Vou inserir o segundo registro, que é a região sudeste. Inserir a região sudeste. Vou atualizar. Olha lá, as duas regiões salvas, as duas regiões criadas aqui no meu campo, tá? Lá a gente tinha colocado aqui um outro que era a região sudeste, tá? Então, qual é o comando aqui para incluir a região sudeste? Mesmo comando, insert into, ou seja, estou inserindo na tabela região, lá nos campos id região e NO região. São os valores que eu vou inserir. Values. Quais são os valores? 3. Região sul. Ok? Região sul. Estou inserindo aqui. Inserir o comando. Tá lá. Vou atualizar aqui agora. Olha lá. As 3 regiões inseridas com sucesso. Fechado? Tá aqui região sul. Só atualizar. Próximo. Então, sul, região funcionou. O F. Beleza. O F. Então, olha só. Insert into o F. Então, lá na tabela UF, deixa eu fechar aqui a tabela região agora, vou abrir a tabela UF. Ó, na tabela UF não tem nada, tá? Então, SGUF, o nome do estado e o código da região. Beleza, olha só, quais são os valores? Eu vou informar o CD valor, que é a sigla da UF no campo SGUF, o valor Distrito Federal no campo nome do estado e o valor 1 no código da região. Por que código da região? Código da região é esse código da região 1 aqui, tá? Então, na hora que eu executar esse comando, olha só, insert, executei comando, ele inseriu com sucesso. Vamos ver aqui, atualizar, tá lá, ó, região, o estado, né, o Distrito Federal inserido com o código de região igual a 1. Vou executar o segundo aqui. Vou colocar um exemplo aqui, olha só, o segundo da Goiás, né? Goiás. Beleza. Executei aqui Goiás. Tá lá. Goiás na UF inserido, tá bom? Goiás aqui. Agora vamos inserir aqui o terceiro F, São Paulo, tá? Só que na cidade de São Paulo, eu vou colocar aqui ó, o código 4, ok? Código de região igual a 4. Só para a gente testar aqui para ver se vai funcionar. Olha só, inserir o F igual a 4. Olha só o erro que ele me mostrou aqui, ó. Não é possível inserir esse registro, né? Porque o valor 4, ele não faz parte, não é uma linha filha, né? Então, eu tô inserindo aqui o registro,
não consigo fazer essa atualização. Por quê? Porque, como é um registro filho, ele depende do outro registro lá, tá? Então, quando eu implemento essa FK aqui na tabela, quando eu implemento essa FK lá na tabela UF para a região, é essa foreign key aqui, ó, que impede que eu insira um registro que não tenha nenhum relacionamento, que não não esteja vinculado a um registro lá na tabela região, que é o código da região. Então, lá na tabela região eu tenho que ter um valor, tá? Então, qual que é o valor lá da tabela região para São Paulo, para a região sudeste? Eu vou lá na tabela região e vou verificar qual é. Então, região sudeste, o código igual a 2. Então, aqui eu tenho que ter código igual a 2, tá? E agora, na hora que eu tentar executar novamente, olha só, ele conseguiu inserir o registro, tá? Sem nenhum tipo de problema. Então, esse código aqui ele é extremamente importante. A foreign key é que limita, que faz com que a implementação desse relacionamento seja efetiva, que a gente consiga realmente executar essa chave estrangeira, tá? Se eu não conseguir implementar essa chave estrangeira aí, não vai dar certo, né? Então, esse registro vai ficar sem vínculo nenhum, não vai ter nenhuma referência para esse registro aqui, tá? Então, código da região inserido com sucesso também, tá? Tabela agora cidade. Então, tabela cidade. Agora aqui, ó, estou inserindo várias cidades, tá? Então, inserir cidade 1, Goiânia, Cristalina, São Paulo, Sorocaba, Rio de Janeiro e Búzios. Então, vou executar aqui, ó, todas as cidades inseridas. Vou vir aqui agora na cidade, constar, olha lá, todas as cidades inseridas aqui, conforme o meu código aqui, beleza? Então, funcionou cidade. Próximo. Cidade, bairro. Esses scripts, eu já tinha preparado esses scripts, tá, gente? Para a gente não ter maiores demoras aqui. No caso do bairro, olha só. No caso do bairro, eu estou inserindo aqui, ó, ID bairro 20, que aí vai ser a chave primária, na cidade de código 10, ó, código da cidade 10. Aí eu tenho que ir lá na tabela cidade, para saber qual é a cidade 10. Cidade 10 é Brasília, tá? Região administrativa noroeste, o nome abreviado noroeste, e assim sucessivamente, tá? Então, na hora que eu inserir aqui o registro, olha só, registro inserido. Então, se eu vim aqui na tabela bairro para verificar o valor, olha lá, 20, que é exatamente esse código que eu tenho aqui, ó, que é a chave primária da tabela. 10, que é a referência do código da cidade, ok? Então, está aqui código da cidade inserido lá no bairro. Olha só, código da cidade do bairro, região ADM Noroeste, região administrativa Noroeste, que é o nome do bairro. E depois eu tenho um nome abreviado que é Noroeste, tá? Que está inserido aqui. Então, vou inserir todos os outros registros aqui também, tá? Vou selecionar tudo de uma vez. Olha lá, todos os registros inseridos. Volta aqui e pedir para atualizar. Olha lá, todos os registros na tabela bairro também, ok? Por último, os registros na tabela logradouro, né? Então, logradouro aqui, eu tenho o código do bairro, que é o código 20, o código da cidade 10, o número do logradouro 001, o DS complemento casa 12. Aí depois eu tenho aqui o código do CEP, que é esses aqui, eu estou colocando um exemplo somente, e o tipo de logradouro, que é quadra 1, tá? Então, estou aqui inserindo os registros, olha lá, ele inseriu o registro com sucesso, né? ID logradouro não existe. ID logradouro.
logradouro. Ah, tá, que eu não especifiquei aqui qual foi o código, tá? Código do bairro. Bora ver aqui como que foi inserido. Ele seria, ó, ID logradouro. Como eu não passei o ID logradouro, ele colocou 0, porque que seria o chave primária aqui, tá? Aí, nesse caso aqui, eu tenho que definir que a chave primária dessa tabela, ela vai ser do tipo autoincremente, tá? Ou seja, ele vai atribuir automaticamente o registro para essa cidade, tá? Então, como é que eu tenho que fazer aqui? Qual é o código que eu tenho que utilizar? Vou gerar aqui um novo script. Vou fechar todos esses scripts aqui que a gente já testou e que funcionou. Porque eu estou atribuindo, eu estou determinando que o campo, a própria tabela vai gerenciar a chave primária. Então, ele vai inserir automaticamente o registro aqui da chave primária. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Se eu tentar inserir um novo registro, bora ver o que acontece aqui. Segundo registro. Está vendo que eu não estou passando o ID da localidade. O ID da localidade, o ID do logradouro, na verdade, que é a chave primária da tabela. Olha só, ID logradouro é a chave primária da tabela. Então, eu não estou passando ele como parâmetro, tá? E aí, olha só, na hora que eu já inseri o primeiro, né? E aí, ele armazenou aqui, ó, com chave primária ID logradouro 0. E todos os outros valores conforme eu determinei, tá bom? Só que, agora, olha só, na hora que eu tentar inserir o segundo. Tentei inserir o segundo, só que com valores duplicados. E agora ele está dando um erro de valor duplicado 0. Por quê? Como eu não estou passando o campo ID logradouro, ele está tentando inserir de novo o registro. Só que como eu não tenho o ID logradouro, ele vai inserir o valor inicial, que é o valor 0. Nesse caso, eu tenho que trabalhar com outro parâmetro que chama uma outra propriedade da tabela, da chave primária, que é a chave autoincremente, tá? E aí depois a gente vai ver isso com maiores detalhes, mas aqui só para a gente finalizar, eu vou ter que alterar essa chave primária, esse campo, para ele receber valores do tipo autoincremente também. Então, eu vou alterar aqui a tabela logradouro, vou modificar o campo ID logradouro, do tipo int, not null, aqui, ó, auto increment. Beleza? Então, eu estou alterando lá na tabela logradouro, o campo ID logradouro para o tipo inteiro, not null, e habilitando aqui o auto increment. Se eu vim aqui no logradouro, olha só, nas propriedades dele, olha só, ele está aqui como marcado como chave primária, PK, not null, mas o campo AI, auto increment, o campo auto incremental, ele não está especificado. Então, na hora que eu executar esse comando, olha só, executei o comando, ele alterou uma linha afetada. Então, na hora que eu vim aqui e pedir para atualizar, olha só, atualizei, vou lá no campo logradouro, vou ver as propriedades do campo, está aqui agora o campo autoincremente habilitado, tá vendo? Então, está ticado aqui o campo autoincremente. Ou seja, esse campo, os valores que eu vou inserir nesse campo, eles vão ser gerenciados pela tabela, tá? Então, o SGBD vai gerenciar esses campos aí, e ele vai marcar isso como autoincremente. Agora, se eu vier aqui e tentar inserir aquele registro que eu não estava conseguindo inserir, lembra que deu erro? Então, se eu tentar inserir agora esse registro, olha só, ele inseriu o registro. Só que aí, como é que ele ficou lá na tabela? Olha só, agora ele alterou os valores e aí ele colocou ID1 e ID2, tá? Para quê? Para que ele passe a gerenciar os valores de forma automática. Ah, e se eu quiser inserir um novo registro? Tá vendo que eu não estou passando aqui ID logradouro em nenhum local. Então, eu vou inserir um novo valor. Olha só, inseriu. Se eu vim aqui pedir para atualizar a tabela logradouro, olha lá, ID3. Então, a cada registro,
eu não preciso mais passar com um valor, eu não preciso passar o valor da chave primária. Ele vai gerenciar tudo isso. Então, lá no meu script, eu vou executar todos os outros agora aqui, ó. Todos os outros scripts. Executei todos eles. Beleza? Scripts executados com sucesso. Vou atualizar. Olha só. Ele gerenciou tudo aqui sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele coloca de forma incremental, 1 a 1, a chave primária, não permitindo colocar valores duplicados aqui. E inseriu todos os registros que eu desejei, que são esses inserts aqui especificamente, tá? Então, funcionou sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Então, é isso, galera, né? A parte aqui dos comandos DDLs, da implementação, da criação das tabelas. Então, o primeiro comando, o primeiro script que foi para a gente criar a base de dados, criar o database, criar o banco de dados, criar as tabelas, todas as tabelas, implementar todas essas tabelas. O segundo script aqui, nós criamos as chaves primárias de cada uma das tabelas, tá? E aqui, depois, a gente, o terceiro script, vou pegar aqui o terceiro script, foi para criar as chaves estrangeiras da tabela, né? Então, alguns alunos estavam com dúvida aí, então, o script para criar as chaves estrangeiras, estão aqui criadas as chaves estrangeiras, beleza? Lembrando que a gente teve a necessidade de adicionar um novo campo na tabela que não tínhamos adicionado no início, né, na hora de criar a tabela, então está aqui criado, adicionamos o campo e depois adicionamos aqui a chave estrangeira, né, para fazer as referências, e assim sucessivamente, beleza? Então é isso, galera, espero ter ajudado aí, a gente ter uma revisão bacana, tá bom?